Taurus akan di bawahannya. Olá, gente boa de Deus, tudo bem? Estamos aqui animadíssimos com o novo visual de Cláudia Cristina. Então, eu gostaria de dar boa tarde para a Cláudia Cristina hoje. Oi, Claudinha, tudo bem? Você está boa? Bem. Estou muito bem, obrigado. Pois é. Não vai elogiar meu look hoje? Ah, claro, olha, mostra o sapatinho dele, olha que finesse, mostra, levanta o sapatinho do brilhante, ó. Ó que bonito, vai, ó. 45 bico largo. Tudo bem, Claudinha? Não tá nada delicada hoje, hein, bem? Tudo bem, tô tomando aqui um couro do computador. Tá tomando couro? Com certeza. Mas não tem problema. Muito melhor. Mas, olha, apesar das saudades que nós estamos dela, eu gostaria de chamar você como nosso porta-voz. Maravilha. Então, vocês que estão aí em casa estão convidados a escrever para o nosso chat, participar da nossa agradável conversa aqui com a Karine. Olá, Karine, Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom? Tudo jóia. Eu quero saber se vocês gostaram da minha blouse. Ó, chega mais perto que não está dando para ver os bordados verdes, isso é importantíssimo. Ué, vai dizer que não é importante ver os bordados verdes, rapaz? Chega mais aí, Ernesto, aí. Sabe por quê? Olha, que belezura! Porque foi a Karine que me deu! Adorei, Karine, obrigada. Adorei. Então é o seguinte, tudo bom, Ana? Você está aí paradinha, está romântica hoje, dois corações. Pois é. Tudo bem? Tudo bem. Pois é, gente boa. Então, o negócio é o seguinte, enquanto o Daniel se acerta aí com esse trubufu, não é mole não, né? Você vê, não, né? não é mole não. Não é mole não.
Quem faz esse negócio aí com maestria é o Braulio. Vocês já viram isso? Porque ao mesmo tempo que ele está ouvindo o Caio, ele já está selecionando as pessoas. E ainda tem um humor, né? Ainda tem as Ele ainda consegue soltar humor espontâneo. Exatamente. Que é outro uma nível de pitada dificuldade. de feminilidade ao Braulio, porque para dar conta de tudo isso é a particularidade das mulheres. Aí, Braulio, abração pra você, rapaz. Um beijo para você, Braulio. É isso. Eu queria que vocês abrissem em Lucas 14, e vocês aí de casa, se não tiverem com a palavra perto, escutem com um bom coração. Lucas 14. Jesus contou essa história aqui, que hoje vai ser realmente o nosso tema, porque tem um monte de cristãos no Notion, né? Menininhos sem noção mesmo. Então, tem muita gente que professa ser do Evangelho e, ao mesmo tempo, tá danado de fazer falta de educação por aí, se comportar mal no trabalho, se comportar mal com os amigos, e tudo professando a fé em Jesus, como se a fé em Jesus fosse uma coisa absolutamente apartada de tudo aquilo que ele ensina, né? De tudo aquilo que ele é, né? E de tudo aquilo que ele é, né? Mas a gente não pode ser ainda como ele, né? Eu só estou aqui lembrando a gente que a gente deve seguir aquilo que ele ensinou, né? Não, eu falei isso justamente porque é muito interessante esse aspecto desse tema, porque eu fiquei pensando ontem que o ensina seu filho no caminho que ele deve andar, não pode ser através da razão só. Porque a fé não faz o viés da razão, ele não passa pela razão, né? A fé passa simplesmente pelo ser, pela dádiva, pelo ouvir a palavra de Deus, pela experiência com Jesus, né? Então esse ensinar que é no caminhar também, né? É no dia a dia, como ele vive, não é? Através dos processos mentais, do raciocínio filosófico. Falar, né? Muita gente pensa. É muito mais viver do que filosofar. Esse momento tão sério me estimulou a fazer uma entrevista. Valeu a pena para você ser ensinado no Evangelho? Pode falar aí no microfone. Valeu muito a pena. Ah, que ótimo, para mim, grande satisfação eu tenho, viu? Então vamos lá. É o seguinte, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares... 14:7. Aí a gente já pode rir, né? Reparando como os convidados escolhiam sempre o que era melhor para eles, sem a menor educação pelos outros que estavam ali, pela importância das coisas, uns no-notion, né? Jesus está falando com o no-notion. Ih, rapaz! Deixa eu parar por aí. Ih, rapaz, já pode parar. É muito. Eu quero que vocês hoje contem pra gente quem perto de vocês é tão no-notion assim, de se meteção na vida dos outros, de falta de propriedade. Escrevam pra gente aqui, porque Jesus ensina que não deve ser assim, né? Ele diz o seguinte: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, casamento, Jesus disse aqui, porque ele estava contando uma parábola, mas podia ser um batizado, um casamento, uma festinha, 15 anos, comemoração, aniversário, tá? Porque tem gente que fala assim, isso aqui então só vale para casamento? Ufa! Aí vai ser mal educado em resto. Ajuntamento. Mas basta ter mais do que você. Uma socialzinha, qualquer coisa. Basta ter mais do que você. Como é que você se comporta nessas situações? Porque tem aquele Gerson mesmo, né? Tem a figura, tem um convidado Gerson, que ele quer se dar bem em tudo e prevalecer em tudo. Egoisticamente, não querendo saber de nada. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Os primeiros lugares que Jesus está dizendo aqui não é só o lugar de sentar, não, gente. É primazia em tudo. É a primeira fatia do bolo, é o começar a comer primeiro do que todos, é não esperar o dono da casa definir as coisas, é ir passando por cima dos outros, é ir atropelando sem educação.
Tem muita gente que faz isso assim de uma maneira que não está se roubando tocando. a cena, né, o tempo todo. Roubando a cena. Não procures o primeiro lugar para não suceder que haja uma pessoa que diga para você, não é bem assim. Olha que coisa mais desagradável. A pessoa, porque chega um ponto que se a pessoa extrapola de uma certa forma, obriga até quem é constrangido a falar, né, de falar assim, olha, peraí, ó, minha mãe está aqui presente, hoje a honra é para ela, dá licença, ou então, né? Para não suceder que havendo um convidado mais digno do que tu, olha que coisa horrorosa, isso é você colocar na sua cabeça que você é o merecedor de todas as primazias, as atenções, os primeiros lugares. O sol. O sol ao meio-dia. É o sol. Vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este. Você já pensou? Que brecha, É muito né? chato você ter que chegar a um ponto que alguém seja obrigado, porque você está obrigando a pessoa a ser desagradável. E as pessoas não gostam de ser desagradáveis. Começa por aí, né? Tem umas que não ligam, não. Tem umas pessoinhas que têm PhD, pós-graduação Tiro de em letra. desagradabilidade. Você chega assim, você não sabe o que foi, mas você está se sentindo tão desconfortável. É uma coisa tão desagradável ficar perto da pessoa que é um negócio. E é isso, porque às vezes você pode ser até uma boa pessoa e o que estragar seja um mau caráter só. Só, né? Não, mas só precisa de um certo ajuste na educação em graça, porque a pessoa não está vendo que aquilo ali está incomodando, não agrada, não é assim que se faz. Jesus se ocupou de dizer isso, não sentem nos primeiros lugares, porque isso aqui é educação na graça. Veja o outro, Jesus está dizendo, veja o outro, repare no direito dos outros, repare que os outros também existem, né? Então, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá um lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Isso quando a pessoa não faz ouvidos de mercador, né? Fica fingindo que não entendeu. Hã? Hein? É o que mesmo? Para testar a cara de pau do anfitrião. No metrozinho, naquele metrozinho que passa em cima, tem um metrô embaixo, eu não sei o nome, bonde, tipo um bondinho que tem lá na Áustria, dentro do metrô está escrito assim, do bondinho está escrito assim, quando alguém estiver precisando sentar, alguém que realmente está precisando sentar, precisa sentar, não fica olhando para os lados como se você não tivesse visto. Está escrito assim em todos os metrôs. Que legal. Que legal. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto. Olha só o que Jesus está apelando, para ver se a gente se tocation, porque você não precisa nem fazer isso por conta disso, mas fazer isso por uma questão de educação, não é? Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Isso é uma outra lei espiritual. Você vê quantos debates a gente está falando aqui de leis espirituais, né? E essa lei espiritual é séria. Você acaba sendo, sempre quando você se coloca num lugar que você não foi chamado, um lugar onde você não foi convidado, você corre esse risco, né? E é horrível você ter que chegar nesse ponto de ser chamada a atenção, de falar, olha, desculpa, mas aqui está uma pessoa que eu gostaria de honrar hoje, gostaria de chamar a pessoa de honra, e você não é a pessoa. Agora, é muito mais agradável se você, pensando nos outros, com uma preocupação genuína, de fazer parte da coisa ali agradável. Você pode, de repente, ser chamado. Fulano, por favor, não senta aí não. Vem aqui mais para pertinho, por favor. É sempre bom você poder ir chamando as pessoas, né? E às vezes as pessoas não sabem porque não estão sendo mais chamadas.
né? Porque às vezes não chega até a esse ponto de... Não dá a oportunidade. Elas nem tempo, acreditam, Nem mas chega a falar. o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? É. O que foi que eu fiz? É uma cara de pau que vou te dizer. Vamos parar com isso, minha gente. Vamos fingir, vamos parar de fazer vista grossa para falta de educação, porque falta de educação Agora, é tem o horrível. contrário também, por exemplo, uma casa onde era comum esse tipo de entrada e saída, e o dono da casa também, de repente, para quem está escutando agora, começar a querer tomar alguma atitude para ficar nesse quadrado de, não, aqui existem hierarquias e nananã. Aham. Toma cuidado também, né? Tenha bom senso de como você vai jogar isso. Eu não entendi bolhufas, desculpa Por aí, exemplo, pode repetir? Posso, por exemplo. Olha, eu também tenho dúvida. Pois não. Por exemplo, lá em casa, com o papai, quando eu morava com o papai, tinham milhares de amigos meus que podiam ir e sair a hora que queriam. Uhum. A gente podia fazer a nossa bagunça no quarto da bagunça, a gente podia fazer o que quisesse, com os meus irmãos, com todo mundo lá. Certo. Depois de um tempo, depois que ele se converteu, ele, não sei o que transformou nele, que ele começou a não permitir mais a gente poder, os amigos irem a hora que quisesse. Então, do nada, sem explicação, ele falou, ele entrou no meio da bagunça, brigou, Cortou. mandou todo mundo embora e acabou. Não gostou, acabou, não tem mais isso. Então, a forma sensata de como você vai começar a colocar isso em prática também é outra coisa, né? Porque existe um histórico também. Mas o que você está falando é de uma pessoa que dono da acostumou. Eu tô falando o contrário. Não, eu estou falando que uma pessoa que educou e que acostumou de uma maneira e de repente, sem explicação, de um Decide. dia para outro, disse desculpa, foi um engano e mudou a regra do jogo. Não é sobre isso. Isso aí é um negócio, é uma outra falta de educação. Não é? Por isso Então, que... o que eu tô falando, para entrar nessa educação, não precisa ter a Aham. falta de educação, que para mim é a mesma coisa. Do dono da festa chegar e falar assim, ó, não é por aí. Ter esse constrangimento de chegar, isso né, que você tá falando. Ter esse constrangimento de chegar e falar assim, ó, nós queremos honrar fulano, não você. Então você vai estar Falar isso de uma forma legal, entendeu? Se fecha. A pessoa nem fala assim com todas as letras. Eu não acredito que eu tenha visto ainda um ser vivente que tenha falado isso. Olha, não é você que eu quero honrar. Mas, assim, do tipo, dá para você dar licença para essa pessoa que chegou sentar aqui? Quer dizer, não precisa nem muita explicação. Disso, né? Quer dizer, é uma coisinha desagradável, né? Então, é o seguinte, não, isso não fica Depende contido. Do nível do álcool, já foi babado, né? Porque Então, você a minha falou, pergunta hoje para o pessoal do chat é: você tem noção do próprio do Evangelho? Porque o Evangelho dá uma propriedade para a pessoa, né? Do Simancol, né? Simancol, já lembra do Simancol? Existia muito Simancol. Hoje em dia que as pessoas não. A liberdade, parece que o se exercício tornou da uma liberdade. inconveniência, né? O exercício da liberdade se tornou um escape para a inconveniência total. E eu acho isso o fim da picada. Né? A pessoa também que se arvora de ser 24 horas desagradável num lugar. Né? Ela está sempre... Por exemplo, você já viu numa festa que tem mais convidados? Quando é uma festa de lugar marcado, geralmente ninguém faz isso, mas uma festa assim, grande, uma coisa, uma abertura. Você já quer logo se garantir. Garantir a sua comida, garantir o seu não sei o quê, garantir Sua mesinha. sua mesinha, sua garantia, seu último filé, está no buffet ali, 3 filés. Tem aquela história do peixe, né? Tinha um cara tão sem noção, essa é uma história velha, mas vale a pena contar. Os 2 amigos estavam sentados e pediram um peixe num lugar, e aí veio um peixe grande e um peixe menor. E aí o amigo do cara foi e meteu o garfão e pegou o peixe maior e botou no prato. Aí o outro sentiu aquilo assim, uma coisa estranha, e falou: escuta, peraí, meu filho, você vai aí, chega no restaurante, pega o peixe maior, que história é essa? Aí o amigo virou para ele e falou assim: escuta, se você chegasse aqui, você pegaria qual peixe? Ele falou: claro, óbvio. Eu pegaria o peixe menor. Eu falei assim: então de qualquer maneira eu ia ficar com grande. Gostaria de chamar esse raciocínio. Tem gente que se aproveita da sua educação
para fazer do direito dela, né? Então isso é uma coisa... Mas eu já vivenciei isso aí anos da minha vida. Não brinca. Infelizmente. Não, você não fale assim De comigo. verdade. De alguém pegando peixe maior? Sempre. Vai sobrar isso aqui pra mim mesmo. Pra que eu vou deixar? Eu tô com fome mesmo, eu vou comer mesmo. É claro. É o assunto, né? É claro. É muito... Por exemplo, mãe quando vai na geladeira, ela abre a geladeira. E aí ela vê o que tem lá dentro. Aí ela faz o cálculo renal. Quantos filhos estão na rua? Quantos filhos já comeram? Quantos filhos não comeram? E deixa sempre uma E coisa. gostaria de comer Por isso. mais que ela esteja com fome. Isso é uma coisa de coração de mãe. É verdade. Agora, por que todo mundo não pode ter o coração de mãe? É que Jesus aqui está Mais ou falando, meu menos, né, filho. Quê? Não vamos falar sobre brigadeiro. Não, brigadeiro brigadeiro é uma coisa que dá para esconder dos filhos tranquilamente, né, Karina? Ainda mais na festa deles. Principalmente se a festa for do próprio Miliante. Eles vão jogar uma maldição de formigas em você. Formigas embaixo da sua cama. Vai te atacar. Então Jesus diz aqui, tão bonitinho. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, quer dizer, Jesus tem sempre um chamado acima, né? Faça para aquele que não pode te retribuir. Faça, e tudo nessa vida, se alguém tem algum tipo de noção de carinho ou de educação com você, é por causa de alguma barganha ou de alguma troca. Nunca é aquela coisa da graça nata na pessoa, dele querer ser uma boa pessoa. Isso tudo também é uma coisa que conta. A gente pensa que a gente não engorda ou não emagrece espiritualmente, a gente fica saudável espiritualmente quando a gente quer ter essa educação na graça e essa graça de educação. Porque vira uma graça. Você, não só você fica querido pelas pessoas, como as pessoas te desejam, porque sabe que você não vai entrar ali para cortar o barato de ninguém, para tomar a frente de ninguém, para prevalecer contra ninguém, para humilhar ninguém, para colocar ninguém constrangido. Porque se tem uma coisa que a educação na graça faz, é não querer constranger ninguém. Não é? Uhum. Então Jesus falou, gente, ser constrangido é uma coisa muito ruim. Por favor, tenha noção antes de que você seja constrangido por uma pessoa que tem liberdade de falar o que ela quer e dos direitos dela. Né? Então hoje, o nosso tema, eu queria responder àquela pessoa que nos escreveu, as pessoas que nos escreveram, mas eu queria mesmo que ela fizesse essa diferenciação do que ela está sofrendo, de que tipo de constrangimento ela está sofrendo, de que tipo de abuso, né? Porque há pessoas também que nunca pensam na outra. Que nem aquela história que a gente conta aqui da mãe, que só tinha dinheiro para comprar um frango, a família era grande e ela sempre dava as melhores partes para os filhos e para quem estivesse, comia sempre o pescoço, ficava sempre com o pescoço. Que carne que tem no pescoço, né? Carne de pescoço. E aí, resultado, quando os filhos se empregaram no final do ano e tiveram um dinheirinho a mais, e falaram, o que a gente vai presentear a mamãe? Pronto. Ela, quando abriu o presente dela de Natal, era um saco de pescoço. Deve ser porque a pessoa nem pensa que você está fazendo aquilo por amor e por honra ao outro. Pensa que você só come o que você gosta. Tem gente que é tão egoísta que não pensa que o outro esteja comendo o pescoço assim, né? Para deixar o melhor para você e acaba te presenteando com um saco de pescoços. É mole? Então essa mãezinha que fez todo esse sacrifício, no final ela ganhou um saco de pescoço. Quer dizer, é no notion total. Então isso, nos relacionamentos humanos, em casamento, isso é um negócio muito sério. E esse saco de pescoço vem de tudo que é modo, né? Como presente. Vem no falar, vem no tratar, vem em tudo, não vem só como presente, né? Claro. Esse presente que volta para a pessoa que está sendo benevolente, volta de tudo que é forma. Possível. Inclusive no mau humor, de várias formas. E numa crescente exigência. Jesus resolveu é ótimo, nos educar e colocar isso aqui,
porque nós vamos num crescente mau humor, num crescente expectativa do que o outro tem que fazer. Se ele fez isso, ele faz um pouco mais. Se ele fez isso mais, ele faz um pouco mais. Se ele fez mais... Aí a pessoa que também vai dando, vai sofrendo dessa doença de que o outro tem que vê-la sempre como uma Madre Teresa de Calcutá e também não quer romper. Quer dizer, são tantos aspectos de uma mesma doença, de um mesmo problema, que é uma coisa incrível, porque eu já passei várias vezes por essa questão do No Notion, de ver gente, eu e a pessoa sabendo que tinha eu e ela e aquilo ali. E de ser capaz de colocar aquilo tudo ali no prato e deixar. Ou então pessoas que eu também. Olha, é um absurdo. É um absurdo as coisas que a gente vê, que a gente fica sabendo, que a gente ouve, né? De casos assim que humilharam a pessoa. Olha que bonito aqui. Cristina Moraes. Cristina Moraes. Manda ver. Cris. É a Tá aqui, Cris. Cris. Grande beijo. É a Cris da Nessa, a mãe da Nessa. Ela falou assim: educação é para todos. Não importa o nível social ou financeiro. Não importa. Um dos quesitos é o limite de cada um. Devemos deixar saudade nos lugares em que vamos. É isso aí, Cris, você deixou, certamente. Que legal. E eu não pude sentir. Eu fiquei com saudade desde sempre. Mas ela vai voltar. Vai voltar ou não vai? Vai voltar. Vai voltar, ela vai voltar. Né? Quer que eu leia o chat aqui rapidinho? Então, vou ler de forma rápida e o que tem que ser dito a gente diz depois. A Cláudia Cristina é francesa? Meninas, boa tarde. Tô de mal com a Cacau, porque ela é do mal. Não postou os vídeos do Dribate no Vimeo, nem no YouTube. Brincadeirinha. Cacau, por favor, posta, vai. Beijo a todas e todos aí. Sou do Paraná, mulherada, e amo ouvi-las. Pena que nem sempre consigo, pois agora mesmo estou em horário de trabalho, mas estou assistindo bem baixinho aqui. Que lindo. Quem é ele? Meninas, não. Quem é a pessoa? Essa é a Isa. Isa, oi Isa, beijo pra você. Esse é o Daniel? Não creio. Até onde você vai deixar ir esta barba e cabelo? Espero que você não queira ficar como Bin Laden. Tô brincando, você é lindo de qualquer maneira. Olha só, aqui é uma reclamação da própria mãe. Lindo! Olha quem chegou aí, gente. Vem cá. Vem adentrar o gramado. Adentrando o gramado, Luquitas. Olha que beleza. Olha, gente. Tudo isso para mim. Cadê o meu beijo? Pois é, esse aqui, você não gosta do Daniel com barba? Não. Você não se amarra no cabelo dele? Eu acho que se amarra, porque você também tem um cabelão. Eu não amarro o cabelo dele, porque o cabelo dele é liso. A barba do Daniel. O que a gente vai dizer para essas pessoas? Me ajuda aqui, ó. Lucas. Nananina. Olha o dedinho, ó. Nananina. Infelizmente é hoje que a barba sai. Mas o cabelo não. Tribate gosta de barba. Não sei por que eu gosto tanto de barba. Você pode imaginar. Marcos Blumenau. Oi, Marcos. Oi, gente. Boa tarde. Depois que saí de uma igreja G12 aqui na cidade, minha irmã, meus primos se afastaram de mim. Gente, olha, não é nada, não é obstrução, não é gozação, não é nada, mas sempre que eu ouço G12, eu me lembro do ponto G. Desculpa falar isso, mas é uma coisa horrorosa esse negócio de G12. Eu tenho trauma. Eu não sei qual é a associação, porque para mim é o oposto, né? Não, eu lembro que o Daniel... Coitado. Eu lembro que o Daniel estava ainda morando com o pai na ilha de Guaratiba. E lá tinha uma igrejinha e tal e coisa. Só que eu estava achando o Daniel... desculpa aí, mas para a idade dele, muito absorto pela igreja, vamos dizer assim, entendeu? Isso não é saudável. Não, leia meus lábios, não é saudável. Não é saudável. E descobri que ele estava no tal de G12. Não, eu não estava. Eu não frequentava aquela época. Eu fui convidado para ir pro G12. Para ir pro encontro do G12. E você vamos lá. Fui amarradão, porque meus amigos. Aí eu ligo lá. Eu tô mais amarradão ainda. Eu ligo uma pessoa lá da igreja. Gente, pelo amor. Não, eu tô sabendo que meu filho tá indo pro G12. Podia me dizer o que é mais ou menos, né? Nós não podemos falar. Nada. Não podemos dizer. Mas não é.
Não podemos tirar a unção da coisa. Não, era uma KGB. Não era um G12, era uma KGB. Realmente foi um dos encontros mais bizarros. Pô, a mãe não pode saber o que está acontecendo com o filho. Você tinha quantos anos? 17, 16? Mas você podia conversar Eu estava acabando de conhecer o Podia Caio. falar com alguém nisso? Não. Durante algumas horas lá. A pessoa que me atendeu no telefone me tratou assim como se eu quisesse tirar a unção do meu filho, tirar a bênção do Espírito Santo sobre ele, porque eu estava querendo saber onde é que ele estava metido. Bom, enfim. Tá. Depois que saí de uma igreja de 12 aqui na cidade, minha irmã, meus primos se afastaram de mim e me tratam como desertor. Isso é lamentável. Nunca foram na minha casa, no meu casamento, não apareceram. Não posso cobrar uma visitinha que me chamam de ferido na alma. Aí ele põe muitos risos. Isso, ele riu igual você. Isso tudo eu acho muito engraçado. Mas até quando vai isso? Ele pergunta. Até você deixar. Respondi. Até você deixar. Não adianta querer olhar para mim nem puxar de mim mais coisa. É até ele deixar porque todo mundo maluco. Chico. Já congreguei em algumas igrejas. E em várias delas me sentava nos últimos bancos. Eles usavam um púlpito para cutucar e subjugar os que incomodavam a ele. Acho isso a coisa mais sem noção. É sem noção. Amo Jesus e ele fala comigo pela palavra diretamente, mas sempre encontrei esses que queriam se sobrepor a mim, sem saber a minha história, e como se não pudesse discerni-los, quase sempre me calei. Ridículo. Como me tornei calado, isso incomodava e incomodava a muitos. E acredite, até nas estações do caminho da graça... Não! Isso que não! O quê? Então, incomodou gente até nas estações do caminho da graça. Não entendi dele? O que incomodou? Caladice. A caladice. Ele está introspectivo. É isso. Ele não faz pergunta. Olha, não é para fazer pergunta mesmo. É para dizer, e isso aí é uma boa para a gente ir lembrando das faltas de noção. E primeiro que a gente não precisa atorar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você for mal educado, você vai ser para o seu próprio mal. Porque vai ter gente que não vai aturar isso. Você pode até encontrar uma pessoa mais educada do que o educado e não te falar nada. Mas você pode encontrar pessoas que não aturem isso. E eu acho que a gente está deixando muita doença se instalar porque o cara é pastor, porque o outro é não sei o quê, porque se diz... O camarada nem conhece você, nem conhece sua história, nem que está querendo te subjugar. Subjugar para quê? Para ele se sentir um pouquinho melhorzinho com as doenças dele? Manda para cucuia, porque isso é o fim da picada. Muito boa dentro, sem noção. O mesmo SSG. Querida pastora, como lidar então com essas pessoas que não compreendem a educação que recebemos e se sentem incomodadas conosco gratuitamente? Como a gente lidar com criança e com macaco? Não entendeu? A gente continua na mesma postura. Entendeu? Porque não tem o que fazer. Você não pode pegar um milhão de 45 anos e querer entupir em sua boca toda a educação. Olá, meninas. Amo todos vocês. Eu tô falando. Bri, eu acho que essa coisa do G12 me remetia ao ponto G. Achei que era coisa só minha. Agora veja que eu não sou maluca. Beijo a todos. Marina, Santa Catarina. Mas não é. Ou você não é maluco ou são as duas. Mas que remete para isso. Não adianta, rapaz. Olha, o que é santo é santo. O que é sério. Agora, toda essa coisinha que o homem inventa, isto é uma... Por que não dizer... Desculpa aí, tampando o ouvido da criança, é uma babaquice que enche o saco e é sem noção, é ou não é? Eu sei que você tem muitas histórias para contar e você vai contar algumas já. E aí, Dani? Meninas, tô Tem amando... alguma história de sem noção? Deve ter algum garotinho sem noção no seu colégio, tem ou não? Tem? Não? Tem sim. Aquele garotinho desagradável, não é? Dá vontade de enfiar a cara da pessoa na lama, né? Pois é. Lá em Londrina falaram pra ele que não era pra ele usar o estojo do Ben 10, que não era de Deus. E essa criança era do G12, engraçado, né? Só tô lembrando incrível. Os pais, coitado. Como é que é a menina que pensou que estivesse sozinha na história do G12? O nome dela? Marina, né? Marina? Marina. Marina, beijo pra você. Marina, a gente tem a mesma conexão. Meninas, tô amando. Dri, você é demais. O Daniel tá lindo. Beijocas, pô.
Essa pessoa tem Marcos intimidade Blumenau. conosco. Gente, olha o Marcos aí, gente. Consegui sair dessa desgraça Ai, que está acabando com a minha família. Ah, não. Olha, tem um negócio. Eva Vânia, amada Adriana, eu amei ter conhecido vocês. Graças a Deus, eu me libertei. Pena que não conheci vocês antes. Amo vocês. Não. Antes tarde do que mais tarde. Não é isso não. E tem mais, todos se afastaram de mim. A gente conhece as pessoas como na hora amei certa. que esse povo se afastou de mim. Ai, que Me sinto bom! liberta. Graças a Deus! Tem que se sentir liberta mesmo. Uma pessoa E que não falou pra você deixar os supressa. outros falarem. Normal, né? Natural. Ah. Não, só isso. Observação para Dri. Olha, eu vou defender. Dri, eu te adoro, querida. Mas, Obrigada. por favor, deixe os outros também falar. Obrigada. Oh, meu Deus, ele tá até me interrompendo hoje, vocês não estão O tempo vendo? todo. Essa coisa que A me Cacau vai interrompeu. gostar, viu? É, Ela vai pedir umas Gostaria de chamar a última porta-voz, porque é melhor que deixa eu interromper todo mundo. Esse cara não deixa, é um saco. Gente que interrompe o outro é sem noção. Vamos. Então, posso ler o e-mail? Pode. Então, pseudônimo Maria. Fala, Maria. Pepinha, quer sentar aqui? Preciso de ajuda. Oração de vocês. Estou com a carta para procurar advogada para carimbar minha separação. Mas está difícil. Não estou conseguindo ir adiante. Meninas, tem momentos que estou tão decidida, mas fico esperando algo acontecer. Olho para minha filha, olho para os meus sentimentos, para tudo que lutei, construí. E me sinto como se eu fosse fazer um mal a alguém. Eu penso e tenho medo que meu marido fique pior depois que eu efetivamente fizer a separação. Vejo a vida dele cada dia que passa em um auto-engano enorme. Sei que o caminho que ele está trilhando sei que ele está trilhando um caminho de morte espiritual e tenho medo de que se eu fizer isso, eu não venha aguentar e também fique pior. Ele, em contrapartida, se sente perdido e não consegue sair do lugar. Hoje ele me disse o seguinte: será que não foi você que complicou a nossa vida? Eu sou tão simples. Tipo assim, demonstrando que ele se questiona. Eu quero novidade. Demonstrando que ele se questiona se ele realmente foi o responsável por essa situação. Foi para acabar. Difícil ouvir isso. Depois de tudo que já vivi ao seu lado, por amor a ele e a Deus, comentou também em escrever para o Caio. Não sei o que fazer. Escreve. Escreve. Por que vocês acham que Escreve. Por que vocês acham que eu sinto isso? Como se eu fosse fazer um mal a gente? Por que é tão insuportável pensar em ver as pessoas falando sobre a separação se ela de fato se formalizar? Escrevo, pois, sei que tenho que orar, mas vocês me ajudam a pensar melhor. Vocês sempre me ajudam. Obrigada, com amor por todas vocês, em especial pela Adri. Querida, você se sente assim porque é normal se sentir assim. Você está terminando, afinal de contas, isso não é um copo descartável, uma vida que a pessoa... as pessoas não saem da gente... gostaria até que fosse um negócio assim, mas graças a Deus que não é, porque denota que ela tem uma alma sensível e um coração bom dentro dela, né? O que ela tem que ver e o que ela tem que fazer, porque como diz o Caio, o divórcio só é para que quando uma coisa está gangrenada e que você precisa mutilar então uma parte do seu corpo para que você inteira não morra. Né? Então isso é uma coisa absolutamente de foro íntimo e cada caso realmente é um caso e ela no caso é meio que superficial para a gente. Então, o que eu diria para ela é que, lembrando dessa figura que o Caio pintou para que a gente tivesse mais amplitude nessa história do divórcio, é que realmente, quando chega a um ponto de você ver que o negócio está gangrenando, você tem que mutilar, você tem que se separar de algum membro para que você não morra inteira. Então, ela tem que fazer essas orações pedindo a Deus que esclareça a ela isso. Como é que é a vida dela, como é que ela está aguentando como pessoa? Porque você não pode exigir que o outro
aguente mais do que ele pode aguentar num relacionamento. Porque Deus nos chamou para a paz. Então, se ela se sente oprimida, se ela se sente distante, se ela se sente infeliz, né? Ela tem que ver quais são as consequências, o que vai trazer consequências menos dolorosas para ela. E realmente nenhuma separação é fácil. As separações são fáceis quando as pessoas envolvidas são absolutamente blindadas, impermeáveis, insensíveis. Agora, quando se dá uma separação com alguém um pouco mais sensível, vai sofrer. Separação não é uma coisa... Não é porque a pessoa está se separando que ela vai ficar num momento super feliz, não. É um momento de transição que leva a lucros, mas leva também a perdas, né? E leva a insegurança sempre do, será que eu estou fazendo aquilo que é certo? Acho que isso que ela está questionando. Mas eu acho que se ela pensa assim, esse próprio jeito de ser dela já vai colocá-la num leito seguro para esse rio correr. Né? Então eu acho que ela realmente deve orar e não se apressar e saber que quando uma pessoa morre, alguma situação morre, há aquele sentimento de luto. E que esse sentimento de luto não está determinando se a coisa é certa ou errada, é apenas um sentimento de luto por aquilo que está acontecendo. Eu acho que ela está confundindo esse peso, essa coisa de não conseguir nem ouvir os outros falarem sobre separação, com realmente o motivo e o fato dela estar se separando do porquê. Quer dizer, ela não pode esquecer da coisa original. Parece... Estou deixando ele, o menino, falar. Vocês parem de encher o saco da Adri. Parece que ela ainda sente muito por toda aquela idealização do casamento que ela tinha no início, né? Do que ela construiu, a filha, aquele casal perfeito, claro, romântico. Mas é disso que ela não quer se separar. Então, ela não quer se separar disso. Da idealização. Mas isso tem que encarar que não é isso. Isso não será morto nunca. Né? Isso não vai morrer com a separação. Ela realmente conseguiu construir, conseguiu ter uma filha, conseguiu ter uma relação até então. E não é por isso que também ela não vai poder ter uma outra relação e construir uma outra vida. Ela não está morta, é um luto temporário, temporário. Período, né? Ela questiona ali, que não sei se eu entendi certo, que o marido fica, mas não sei se foi bem, a culpa é minha. Agora não acho que é hora de ficar, culpa de quem que não deu certo o relacionamento. Se o fato que ela expôs é que não deu certo, ela tem que procurar ajudas para ir se desligando disso, e não porque parece que se ela achar o culpado vai facilitar alguma coisa, não vai, porque... tem algumas coisas aqui interessantes. Olha, você sabe a situação da minha separação, né, mais do que ninguém, por estar ali toda hora vendo e tudo. E você sabe o quanto se fazia necessário, né? E foi uma separação lenta, porque vocês eram todos pequenos. E eu estava nessas encrencas de cabeça, né? Filho pequeno e tudo mais. E vendo que a parada toda estava gangrenada, quer dizer, ou era me salvar e salvar eles, ou ia todo mundo para um buraco muito profundo e escuro, mas você fica nessa fase. E eu lembro que eu conversei com uma amiga, e ela me disse o seguinte, olha, Adriana, a gente ouve muita coisa quando a gente está nessa fase, a gente escuta muito conselho, escuta muita coisa, a gente ouve muita coisa de pastor, a gente ouve muita coisa de igreja, a gente ouve muita coisa daqui, muita coisa de amigo, muita coisa... Mas chega um ponto que você matura a ideia e que depois não adianta ninguém vir com nada que você já decidiu na sua alma. Né? Então... eu acho que essa é uma fase dura. É luto para a vida. Essa preocupação que ela tem, né? Dele ficar pior. Essa doença não é para a morte, como diz o Senhor, mas é para a vida. Que ela leva também, não sabe se ele vai ficar pior, porque ele está no auto-engano. Essas coisas, é uma das coisas que até usa para segurar a gente no casamento, a pessoa, que no caso ele tá até colocando, será que é culpa dele mesmo, aquela coisa toda, né? Mas assim, ó, ele vai ficar bom, ele vai ficar... Quem é o Deus dele? É o Senhor. Né? Claro. Então, porque às vezes a gente fica assim, né, nessa preocupação, e aí, como é que vai ser? Aí ele pode
descambar para outro lado, ele pode ser alguma coisa. E eu posso me sentir culpada por isso. Mas é ela entregar, ela ver se esse ponto que você falou, que é de decisão, porque ela vai saber a hora que é de dentro para fora. É claro. Porque agora ela ainda E está aqui aí nesse processo. ninguém Mas ela segura. vai saber, porque quando é de dentro para fora, não adianta. E se não for ainda, deixa essa carta aí, que no momento certo o Senhor vai colocar. É. E ela vai ser tão decisiva, que você só vai mandar para a gente falar assim, ó, já assinei ou não assinei mais. Porque é de dentro para fora mesmo que você decide. E eu vejo muitas pessoas com essa questão, mas será que ele vai piorar se aconteceu, se eu ainda largo ele? Ele está nessa queda, né, nessa obscuridade espiritual, será que ele não vai piorar? Essa coisa é um escamoteamento, às vezes, para você não ter que você decidir. Pode ficar anos nisso, ó. Porque toda decisão dói. Dói porque implica em perdas e ganhos, dói porque implica em diferença, em mudança, em um monte de coisa. Então você fica querendo racionalizar a sua ficada, a sua, né, não partida. Então você fala, vai ver que eu arrumo nisso tudo não seria uma desculpa, mas um motivo a mais para que eu fique. Mas acontece que isso a gente tem que ver, que essa preocupação dela com ele, de será que ela vai piorar? Primeiro, ela não tem esse poder. Ela não tem esse poder. Geralmente, mulher, quando a coisa está doente assim, ou ela está muito firme levando aquilo como uma missão, que eu não sugiro isso a ninguém, ou então, meu Deus do céu, sabe, não tem condição. Ela não tem esse poder. Quem tem esse poder com ele é Deus. Geralmente, a mulher adoece o camarada quando ela fica ali alimentando aquilo. Porque se ele vê, não está acontecendo nada, está tudo igual como sempre foi, para que eu preciso mudar? É cômodo. Então, adoece mais ainda. Ele vai adoecer mais ainda. Agora, quando ele tiver chegado à conclusão de que, olha só, eu já estou afastando até a minha família de mim, e a minha mulher não está conseguindo mais, nem meus filhos, tem alguma coisa realmente errada. Porque não é possível a pessoa não se tocar, que ela esteja completamente certa, e não. Começa, até... É horrível falar sobre isso, porque isso faz a gente lembrar da nossa parte doente, mas a nossa parte doente é que pede essa medida da vida de que a gente passe realmente por algum tipo de sofrimento para largar de ser besta. Desculpa uma palavra. Né? Então vamos lá. Então, acabou de apagar tudo aqui. Calma aí. Acabou! Cláudia Cristina, não é só com você. Você já levou algum choquinho? Para, ele fica todo branco. Choquinho não, né? Não, tortura, a especialidade é só com a Cláudia Cristina. Os meninos lá de dentro... Então, voltou, olha só. Calma aí. Vou andar com cachos de banana. Então, pastora. Eu compreendo sinceramente a sua franqueza. E acho o Caio e a senhora francos. E mesmo tendo sido profeta da igreja pentecostal, ouço o pastor Caio desde 2005. E sempre foi assim. Eu adoro a Adri, porque ela interrompe tudo, todo mundo, igualzinho a eu. Te entendo, amiga, e te defendo. Obrigada, querida. Obrigada, não sei nem quem é, mas muito obrigada. Quem é? Beijos. É isso mesmo. Fala aí o nome. Isabel. Ô, Isabel, valeu. Daniel, já fiz uma caricatura do Ernesto, já viram? Não vimos nada. Então, você já viu? Já? Você já viu? Já. Tá. Ah, legal. Olá, tenho me sentido mal em minha igreja. Eles não respeitam minha forma de pensar e me acusam de estar frio, pois não quero subir o monte, nem faço as campanhas e também não grito com eles durante o culto. Gosto da igreja, mas eu sou quem me sinto mal educado agora. Não se sinta. Mas sou eu quem me sinto mal educado agora, pois parece que lá dentro tudo se inverteu. Eu sou o bizarro. Não precisa nem comentar, né? Não precisa nem comentar, meu filho, você está certo. Que isso? Olha, não, muito bem menos. colocado. Como a Adriana costuma dizer, não se adoeça com a doença do outro. Olha, sou esposa de pastor. Posso falar? Pode. Desculpa, esposa do pastor, daqui a 2 minutos. Eu tenho 55 anos, tenho currículo. Você pensa que eu já não subi morro? Já não subi morro para ver aquela parada que diziam que tinha um fogo lá em cima que não parava? Já subi morro.
Já peguei 3 trens para subir num morro onde esse negócio acontecia. Eu era um pouco mais tapada que a minha irmã, entendeu? Tapada no sentido assim de não querer ofender ninguém, nem desagradar ninguém. A minha irmã ficou pau nas calças, ela passou a madrugada inteira sendo mordida por mosquito. Entendeu? Horrível. Foi uma coisa horrível, não teve concentração nenhuma, não teve nada. Essas coisas que a gente gosta de subir no monte, Jesus subia sozinho, Jesus fazia o que ele queria. Ele procurava os lugares onde ele ia ficar com mais bem-estar. Pode ser o vaso sanitário. Você pode estar no chuveiro. Chuveiro, para mim, propicia momentos maravilhosos. Né? Sou esposa de pastor e não aguento as manias de manipulação que querem. Como é que é o nome da mim. esposa do pastor? Não fala? Sueli. Sueli. E não aguento as manias de manipulação que querem impor sobre mim. Sou leve e não vou carregar fardo sem necessidade. Muito bem. Fica firme nesse propósito. Meninas, do meio. Esse é o propósito, minha irmã. A Edilmar. Meninas, todos os meus 6 irmãos foram pro G12. Na época, eu e o William fomos informados que nós um dia seríamos acausados por Deus. Acausados? Detalhe. Peraí, estão todos bem longe do G12. Nossa, Ed Lamar? É. Ed Lamar. Como eu gosto de falar esse nome? Esse nome é lindo, né? De estrela de cinema, Ed Lamar. Detalhe. Igual ela. Eu falei errado? Todos os irmãos foram para o G12. Detalhe, estão todos bem longe do G12 e de Deus. Tem base? Beijos. Não necessariamente o G12 faz você... o G12 tem o poder de fazer com que Deus não venha de sola na sua vida e não te diga que isso tudo é uma besteirada e uma bobajada. Né? Quer dizer, isso a gente não pode dizer, mas o que ela quis dizer isso o G12 foi te uma ajuda outra coisa. Foi que aquela coisa da santidade, e agora... O G12 te ajuda a procurar Deus por um caminho de um Deus que não é Deus, né? E quem tiver incomodado com isso, sinceramente falando, e quem tiver incomodado aqui com o que a gente falou, e quem tiver incomodado aqui com qualquer coisa que eu tenha falado do G12 que o Daniel pseudo frequentou, é só perguntar a mesma coisa. Onde estão essas pessoas do G12? O que eles pensam sobre isso hoje, dentro do coração? E quais foram realmente as suas experiências? Mas não é porque é G12, não. É porque qualquer clubinho dá nisso. Podia ser G12. Pedro. G13. Um abraço na bochecha para todos. O Z. Z14. Recebeu o beijo do Pedro? Não, Pedro. Um abraço na bochecha para todos. Eu acho que ele queria escrever. Um abraço e um beijo. Adorei, abraço na bochecha. Apaixonada. Daniel, você se importaria em namorar uma mulher mais velha? Tenho 53 anos, divorciado e sou de Brasília. Olha, eu, por meu turno, eu acho 53 anos ótimo. Ainara. Olá, gente boa. Estou namorando há 3 anos e tenho passado por um momento difícil de autocontrole com relação a sentimentos de desconfiança. E isso me deixa com uma autoestima baixa. Como é que é a situação? Peraí, calma. De novo. Olá, gente boa. Olá. Estou namorando há 3 anos e tenho passado por um momento difícil de autocontrole com relação a sentimentos de desconfiança. Sim. E isso me deixa com uma autoestima baixa. O que faço? Pois sei que não tenho motivos presentes, mas somente um fato não concreto ano passado, que já foi resolvido por nós, mas que ainda me incomoda muitas vezes sem motivos. Foi resolvido, mas obrigada, beijos. Olha, se tivesse na minha mão, assim, sinceramente, o poder de tirar essa coisa esse sentimento essa coisa do controle que as pessoas acham que entendo vai modificar, eu diria assim, para você, de todo o coração, confia no Senhor e deixa a vida te levar e não fique preocupada com o que vai dar, com o que não vai dar, porque isso só adoece. Você não tem poder sobre o passado, nem sobre o futuro, nem sobre o presente, nem sobre porcaria nenhuma. A única coisa que você pode discernir é se o rapaz que está com você está te tratando bem, se ele é um camarada que devolve para você alegria, amor, bem-estar, e você está curtindo ficar com ele, porque fora disso é assombração.
Se tem alguma assombração de relacionamento, a gente poderia chamar essa. Será que ele está olhando para outra? Será que ele está me traindo? Será que eu vou dançar? Será que isso vai durar ou não vai durar? Relaxa o seu nervo, porque nós, outros, não temos nenhum poder sobre esta vida, principalmente não temos na vida do outro, camarada. Posso ler aqui? Ele está me interrompendo. Por que vocês não reclamam dele? Acabou de me interromper num pensamento brilhante, que é o de todo mundo. Gente, isso é horrível. Isso são 3 passos para trás, esse negócio de você infelicitar um relacionamento porque você... Então, os sinais que ele está te dando são outros. São sinais de... Isso aí não é porque ele está tendo alguém ou não está tendo alguém. Já descartaria humilhante de cara. Desprezo, falta de atenção, frieza. Isso aí, então, para que vai estar se relacionando com esse cara? Vai se relacionar com um picolé daqui bom, cara. Que, né? É mais doce. É mais doce. Eu vou ler um consolo Agora de uma não tem pessoa... nada a ver com traição. Eu vou ler o consolo de uma pessoa para Maria. Tá. E depois eu vou ler o que eu quero bom ler. Que elas estão se consolando. Gaspar, Santa Catarina. Ela deve reparar em seus sentimentos, o fato da dúvida. O fato da dúvida leva a crer que ainda existe o sentimento. E o fato do querer se separar agora leva a entender que é momentânea a dor. Tive um problema em meu casamento. Adultério, minha esposa quis se separar. Então orei e disse a Deus: Senhor, se Satanás pode destruir uma família forte e amorosa, tu podes erguer a mais destruída delas e sem esperança delas. Imediatamente, quando encontrei minha esposa que estava na casa da mãe dela, houve o perdão e o nosso amor só vem a aumentar. O que Deus uniu, que não separe o homem. Amém. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolha. E se escolhermos amar nosso cônjuge, Deus restaurará tudo que for preciso. Porque Ele é amor, quer que vivamos em amor e perdão. Abraço a todos. Como é o nome? Gaspar? Gaspar. Gaspar, olha, eu concordo em gênero, número e grau com você, até o momento que você diz sobre o poder. O poder de Deus não está nem sendo aventado aqui. Deus tem poder para fazer tudo. Deus tem poder para transformar Abraão em baiana. Então, isso aí, graças a Deus. E eu vou te dizer mais. Graças a Deus pelo seu casamento restaurado. Eu fico felicíssima. É como se fosse assim, uma lavada no meu coração todas as vezes que eu vejo que Deus propiciou isso para alguém. Agora saiba, não é regra. Não é regra. E nem todo mundo tem esse aval de Deus, vamos dizer assim. Então, é muito bom, é maravilhoso, mas a gente não pode torcer o braço de Deus e dizer: o Senhor tem que se comportar da mesma forma e dar tudo para todo mundo do mesmo jeito, igualzinho. Por quê? Os corações são diferentes. A mente é diferente. Tudo é diferente. Flávio. Se você teve essa comunhão com Deus, para que isso acontecesse, eu louvo a Deus pelo seu casamento e eu queria que você fosse um intercessor dessas pessoas que estão para se separar. Agora, sempre deixando na mão de Deus a vontade dele. Olha, eu posso... Pode, amiga. Peraí, Daniel, agora mesmo você fala. É a mais educada daqui, é a mais educada. Nunca vai ser chamada para sentar lá atrás. A coitadinha pede licença para falar. Não, eu entendo. Ai, o Ana, Gaspar, só você mesmo. Eu entendo o Gaspar. Eu também entendo, Gaspar. Né? Mas assim, eu tive uma fase, antes da minha separação, que eu orava muito e eu falava para o Senhor dar um só coração para mim e para o meu ex. Eu fiz 15 anos de jejum e oração. É pouco? Entendeu? E aí chegou no momento que, olha, na minha vida com Deus, Deus falou: minha filha, não rola. Eu chamei para paz. Não rola, não vai Não dar. rola. E aí, nesse dia, Foi a eu resposta que eu estremeci recebi, foi não rola. Não rola. E aí veio tudo à tona, veio tudo à luz. E eu falava assim pro Senhor: Senhor, é isso. Ele falou: é isso. E agora é assim e assim. Que é o que vem de E Deus hoje você pra não cá. entende a vontade de Deus na sua vida? Perfeitamente. Porque o seu cônjuge não era a mesma pessoa
que a mulher dele é. Não, e tem outra E a diferenciação. combinação entre os dois e o que aconteceria Deus na é o vida mesmo. posteriori. É isso que eu quero dizer, né? que Deus é o mesmo. Deus E tem é a mesmo, diferenciação, graças a porque ele Deus. falou sobre dúvida, já que ela tem dúvida é porque ela ainda tem sentimento. Existe uma diferenciação do que ela sente pela relação Aham, e o que ela sente por ele. exato. É Porque completamente diferente. Tem gente casada com um casamento só. É, exatamente. Né? Tem gente casada com um casamento. Tem gente que nunca casou e tá E casado. me parece que é o caso. A Tem estrutura gente que ela não criou, casou, é idealizou. mais casada do que... Sim, a dúvida dela é em relação aos sentimentos da estrutura que ela criou. Exato. Acho que ela já está bem definida com o que ela sente por ele. Né? Certo. Pelo que ela botou. Adriana, Uma vez o pastor Estou me Caio divorciando. Só um pouquinho, Daniel, de novo. Só para terminar, o pastor Caio falou assim, que uma coisa sobre casamento, que as pessoas impondo o outro, está casado, não está casado, aquela coisa toda. E ele falou assim, para mim, casamento é o seguinte, duas pessoas que se amam, se respeitam diante de Deus. Se amam, amam ao Senhor e estão juntos por causa desse amor, se respeitam, são fiéis um ao outro. Isso é casamento. Então tem um monte de gente que está casada aí, vários anos a fio, e casou sozinho, nunca casou, né? E pessoas muito bem casadas, graças a Deus. Graças a Deus. Adriana, eu estou me divorciando depois de 23 anos. De fato, estou passando por esse luto. Mas adiei isso por muitos anos. Apesar de estar doendo muito, mas chego a uma conclusão que devo dar um ponto final. O conceito da igreja de não separação fez com que eu adiasse essa decisão. Mas sofri muito adiando. O que é inadiável e cruel. Thank you. É verdade. Exatamente. É cruel mesmo. É cruel. Cruel. É Porque cruel. só a gente sabe que a gente passa. Quem é a vivendo. pessoa que escreveu isso pra André. gente? André, valeu. É isso mesmo. Bem, É isso Marcos, mesmo. Às o vezes a Marcos gente tem mandou que aqui mais abrir 10 mesmo a vezes. nossa experiência para as pessoas se tocarem que, claro, a gente sempre quer o ideal de Deus, meu Deus do céu, a gente quer o melhor para as pessoas, a gente quer que as pessoas sejam felizes e se entendam. Agora, a gente topa muitas vezes por pessoas que não querem ser felizes, que não querem sair da doença, que não querem. E às vezes a pessoa que está do lado não é um hospital, né? Composto de psiquiatras, de médicos e de tudo, que não pode. Simplesmente ou você e seus filhos morrem, ou... Quer dizer, realmente é cruel essa visão, né? Maravilha do Senhor quando Ele põe a mão e restaura tudo. E essa é a minha oração por todos. Essa foi a oração de Jesus na cruz. Mas é amor de Deus, essas interferências e esses verdadeiros escapes, libertações que o Senhor vai dando na vida da gente. E o Senhor está dizendo, olha para mim, não fica olhando para regras, nem para rigidez de nada, não. Olha para mim. Parece-me que o casamento está se tornando algo altamente perigoso. Minha perplexidade reside no quanto as situações estão se generalizando pelos mesmos motivos. Eu também. E finalmente. Por quê? Essa foi a Flávia. Porque é só olhar para a nossa doença, Jesus Cristo. A Mari. Meninas amadas e Daniel, muito boa tarde. Depois que eu comecei a ler os evangelhos, passei a ter ousadia, determinação e, sobretudo, discernimento sobre o que é bom e o que é ruim para a minha vida e todos os envolvidos, pois Jesus não foi complacente com as coisas e pessoas erradas. Essa foi a Mari. Mari, que bom que isso está sendo tão legal para você e para a sua vida, porque é isso que a palavra não volta vazia, e é isso que a gente espera dela, né? Que a palavra comece a nos dar discernimento e tudo mais. Só deixa eu dar um recadinho para a pessoa que mais interagiu comigo aqui, que foi o Marcos, que mandou mais 10 vezes a pergunta se o Ernesto viu a caricatura, se a gente já viu. Inclusive, acho que já foi passada a caricatura que ele colocou. Já foi. Marcos, se você estiver prestando atenção mesmo nos programas, você sabe que já foi. Ok. É isso. E o nosso tempo Nosso são tempo 2 chegou. segundos. E o nosso tempo acabou. Junto. Não, mas acontece o seguinte, tem o quê? Não, nosso tempo chegou junto chegou com o final. junto. Então, olha só. Eu só queria dizer para o Marcos que a gente vai fazer, então, eu vou pedir para vocês juntarem todas as caricaturas que ele fez, para a gente dar uma passada e recordar, porque recordar é viver, né? E as caricaturas do Marcos são ótimas. Você está devendo a nossa. A gente está devendo a foto para ele. Precisa de foto? Foi o que ele pediu, não foi?
Uma foto da gente tudo de baixo? 3x4? Vamos fazer o menor possível, gente, para ele não pegar os detalhes. Olha só, gente, boa de Deus, quando você for a uma festa, não coma o último brigadeiro, entendeu? Seja educado na graça de Jesus, seja uma pessoa do Senhor, seja uma pessoa, sabe, porque essas coisas voltam para a gente não sabe nem por que caminho foi, apenas porque é uma lei espiritual. Seja bom, já que a sua avó não foi. Beijo para todos. Até o próximo programa. Adicione